Vocês me escutam? Vocês me escutam? Sim, Ana, a gente escuta. Sim, estou escutando. Antes vocês não escutaram, né? Escutamos, é porque eu fiz um legal assim. Ah, é porque o meu não dá para ver todo mundo. Tá bom. Escutamos. Não, é só para saber, porque tem uns fones que não funcionam. Vamos começar daqui a pouco. Tá. Já estamos ao vivo, no página 13.
Oi, gente, boa noite. Boa noite, Walter, Júlio, Ana Lídia. Boa noite para todo mundo que está assistindo aí o Antivírus, que é o nosso programa semanal sobre conjuntura. No programa de hoje, a gente vai falar alguns informes sobre a questão da reta final para o segundo turno. A gente tem eleição no segundo turno em dezenas de cidades pelo Brasil, agora no domingo. Então, a gente vai apresentar alguns informes gerais e também informes sobre como estão as candidaturas de esquerda que vão disputar o segundo turno. A gente convidou militantes das 5 capitais onde a esquerda está disputando. Onde a esquerda está disputando o segundo turno. E vamos ter informes sobre elas, que é Belém, Recife, Vitória, São Paulo e Porto Alegre. Além dessas cidades, a gente também está disputando com candidaturas petistas em mais 15 segundos turnos. São eles: Juiz de Fora, com a companheira Margarida Salomão, Contagem, com a companheira Marília Campos, ambas em Minas Gerais. Alguém está aí? Está me ouvindo? Walter, Júlio, estão me ouvindo? Façam algum sinal. Tá, obrigada. Sim. Alguém disse aqui que não estava. Vamos lá. A gente tem 15 segundos turnos, além das 5 capitais que a gente vai falar com mais detalhes. Então, Juiz de Fora, companheira Margarida Salomão, em Contagem, Marília Campos, ambas em Minas Gerais. Em Juiz de Fora, a disputa é com o PSB, e em Contagem, a gente está disputando com o DEM. Em São Paulo, a gente disputa, além da capital, que estamos apoiando Boulos, a gente disputa o segundo turno, o PT disputa o segundo turno em 3 cidades: Mauá, Guarulhos e Diadema. Em Mauá, o candidato petista é Marcelo Oliveira e a disputa lá é contra o PSB. Em Guarulhos, a nossa candidatura é a do companheiro Eloy Pietá, nesse caso, contra o PSD. E em Diadema, o nosso candidato é Felipe, a disputa lá é contra o PSD de Dado também. Em Goiás, estamos disputando o segundo turno na cidade de Anápolis. O candidato do PT lá é Antônio Gomes e a disputa é entre PT e PP. No Pará, na cidade de Santarém, também estamos no segundo turno com candidatura petista, com a companheira Maria do Carmo, disputando com o atual prefeito, que é do DEM. Em Feira de Santana e Vitória da Conquista, na Bahia, também são 2 cidades que a gente está no segundo turno, com candidaturas do PT. Em Feira de Santana, com o companheiro Zé Neto, que é deputado federal, e em Vitória da Conquista, com o companheiro Zé Raimundo. No Tavares, disputando com o DEM, o Democratas. Por último, Rio Grande do Sul. Por último, não, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, A gente tem 2 cidades no Rio Grande do Sul, onde a gente está disputando, que é Caxias do Sul e Pelotas. Em Caxias do Sul, a candidatura petista é do companheiro Pepe Vargas, e estamos disputando lá contra o PSDB. E em Pelotas, a candidatura petista é de Ivan Duarte, que também disputa com o PSDB. E agora, por fim mesmo, nos informes das cidades que não são capitais, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A candidatura petista é a de Dimas Gadelha, que disputa lá com o Avante, cujo candidato é um bolsonarista. Mas é importante ressaltar que esse candidato recém-filiado ao PT é um ex-integrante do Democratas, Foi, inclusive, candidato a deputado federal no Rio de Janeiro pelo Democratas. E só mais um comentário sobre São Gonçalo, no Rio de Janeiro, para finalizar esse informe inicial. Essa semana circulou um documento
uma carta compromisso, né, assinada por esse candidato filiado ao PT lá nessa cidade de São Gonçalo, uma grande cidade do Rio de Janeiro, com um conteúdo inadmissível, né, um conteúdo de compromisso com uma pauta neopentecostal, anti-ideologia de gênero, aborto, legalização das drogas e que deixou a gente ainda mais abismado, se comprometendo com a criação de uma subsecretaria de assuntos religiosos na prefeitura, caso fosse eleito, caso seja eleito, né? Então, assim, anti-laicidade pouca é bobagem no caso desse compromisso que foi assinado por esse candidato, né? E sem falar na subserviência a pressões religiosas para emplacar demandas que são totalmente contrárias ao programa petista. O candidato, né, atualmente filiado ao PT, ex-DEM, parece que se retratou, recolheu a carta, mas é sempre importante a gente dar esse alerta aqui, né, para um caso como esse, gravíssimo, e também necessidade da gente acompanhar o que de fato vai acontecer lá, caso o PT ganhe essa prefeitura, né? Então, esses são os informes iniciais mais objetivos das candidaturas que não são das capitais, e eu queria dar início à rodada sobre as capitais, né, que a esquerda vai disputar no segundo turno. Eu vou começar por São Paulo. A gente chamou aqui a companheira Ana Lídia, que, enfim, é militante do PT de São Paulo, está nas ruas, na campanha de Boulos, do segundo turno, para contar para a gente como é que está o clima, né, aí em São Paulo, quais são as perspectivas, se a gente vai virar mesmo o jogo, como é que está o engajamento da militância petista aí nessa campanha em São Paulo. Ana. Oi, boa noite, Natália, Walter, Júlio e a todas e todos e todas que estão acompanhando o Antivírus. Aqui em São Paulo, o que a gente sente é um clima de vira-voto mesmo. Inclusive, hoje saiu uma nova pesquisa em que mostra um empate técnico entre o Boulos e o Bruno Covas, né? O Boulos, na última semana, aí, cresceu cerca de 9 pontos, e tem muita gente se deslocando dos interiores de São Paulo e também de outras cidades, principalmente do Rio de Janeiro, vindo para São Paulo para fortalecer essa reta final. Então, historicamente, né, aqui em São Paulo também, as pesquisas, elas muitas vezes não acertam o resultado final. Isso foi com o Haddad, né, em 2012, e o sentimento aqui é um bom sentimento, né? Apesar do que acontece em São Paulo estar se repetindo, né, no Brasil afora, de muita fake news. Hoje soltou no UOL, inclusive, mais uma denúncia de compra de votos com distribuição de cesta básica por base dos aliados do Bruno Covas. Então tem esse sentimento mesmo do conjunto da esquerda, e a militância petista tem se engajado bastante. Hoje, inclusive, nós tivemos algumas atividades da campanha do Boulos. Logo de manhã ele teve com os ambulantes, os pequenos comerciantes e os trabalhadores informais, assumindo, né, o seu compromisso, a sua proposta, e de lá já partiu para outras tantas atividades de campanha. Da nossa parte, acho que nós estamos aí, né, nessa intenção mesmo de fazer com que até domingo consigamos virar mais votos. Tem 8% de votos brancos e nulos nas eleições que a gente precisa disputar, né, de fato, para conseguir colocar aí, dar essa vitória para o campo da esquerda, porque mesmo que o Boulos tenha crescido, a gente tem que continuar acreditando que é possível ele crescer ainda mais e fazer essa mudança. E aí, só para finalizar, acho que o que é necessário também da nossa parte da campanha, né, da esquerda, é fazer uma defesa um pouco mais intransigente no que diz respeito aos serviços públicos, né, principalmente com relação a esse debate que está sendo feito sobre as creches, que inclusive é onde está vinculado aí algumas denúncias de superfaturamento de aluguéis, né, das creches conveniadas por parte do vice do Covas. Então, acho que falta
o Boulos apontar um pouco mais aí na defesa dos serviços públicos, mas de todas as formas, o cenário que se apresenta para a gente é um cenário interessante, é um cenário que ainda é possível crescer nesses próximos 3 dias, e nós estamos acreditando, sim, que é possível levar essa vitória, apesar de todas as dificuldades que a gente vem enfrentando com a direita, enfim, com o Bruno Covas aqui na cidade. É isso. Obrigada, Ana, pelo informe. Então, um pouco sobre São Paulo. Agora, queria falar sobre outra campanha do campo de esquerda, que não é do PT, em uma importante capital e que está contando aí com a nossa presença ativa, né, na vice, desde o primeiro turno, fazendo campanha, enfim, que é Porto Alegre. Então, Júlio, conta para a gente aí um pouco como é que está a campanha de Manuela, quais são as perspectivas. Tá bem. Boa noite para todos vocês. Boa noite, Natália. Boa noite, Walter. Boa noite, Ana Lídia. É uma campanha curta, né? Como é que terminou o primeiro turno assim? As pesquisas indicavam que a Manuela Dávila chegaria uma certa vantagem no final do primeiro turno. Mas houve, no final do primeiro turno, um fato político importante, foi a renúncia da candidatura do Fortunati, porque o vice dele não estava afiliado a partido algum. Foi uma disputa subterrânea dentro da própria direita e fez com que os votos migrassem, na maior parte, para a candidatura do Melo, que é do MDB, que foi para o segundo turno. A surpresa foi que o Melo chegou um pouquinho na frente da Manuela Dávila, ganhando assim um certo ar de favoritismo. Quais foram os fatos positivos e os negativos dessa semana e meia? Fato positivo, respondendo a pergunta do Walter no antivírus passado. Houve uma unidade imediata do PT, do PCdoB, do PSOL e do PDT. Não houve dúvida por parte do pessoal daqui de abraçar de forma imediata a candidatura da Manuela do Rosseto, tanto a Melchiona como os vereadores que foram eleitos do pessoal. O PDT também não demorou muito para também assumir a candidatura da Manuela Dávila, junto com a Juliana Brizola. E dos partidos da centro-esquerda, o único que, mais uma vez, fez um papelão foi o PSB, que apoia a candidatura do Melo, mesmo contrariando a opinião da direção nacional do PSB. E a direita toda foi apoiar o Melo, entendeu? O Mourão declarou publicamente que o candidato diz aqui é o Melo. Um ex-candidato a prefeito fez uma declaração racista aqui, Walter Nagelsmann, do PSD, apoiando o Melo. Enfim, o PSDB apoia o Melo, enfim. Então, a cidade se dividiu. E o que a gente percebe são dois fatores importantes. Primeiro, existe uma propagação muito grande de fake news na campanha, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. É impressionante, ou seja, as pessoas elas adoram criar mentiras contra a figura da Manuela. Já foi assim na disputa da presidência da República. E aqui está se reproduzindo. Então, são milhares, dezenas de milhares de fake news que foram retirados do ar por comprovação de serem fake news, mentiras feitas contra a candidatura da Manuela. O fato é que a campanha também começou a ganhar força social, força política, né? Mas ela foi bem no último debate que teve aqui na Rádio Guaíba, que foi ontem, quarta-feira, enfim. E o adversário começa a tomar temas políticos do atraso, como a questão do comunismo, da Coreia do Norte, de Cuba, da Venezuela, enfim, esparramando mentiras de quinta categoria, enfim, que a Manuela Dávila vai liberar a maconha nas escolas municipais, enfim, coisas do arco da velha, ou seja, jogando muito sujo, mas também que mostra o quê? Que está crescendo a chance deles perderem a eleição para nós. O Ibope de ontem deu 49 para o Melo e 42 para a Manuela, ou seja, empate, tu não decide uma eleição com 7 pontos 4 dias antes. Então, a nossa expectativa é que a nossa militância social política, que está muito empenhada nas ruas, consiga fazer com que a verdade vença, né? E a gente consiga eleger a primeira mulher prefeita da história de Porto Alegre, contra todos os preconceitos, contra todas as mentiras, contra todas as fake news, contra toda essa visão de privatização da cidade de Porto Alegre, enfim. Então, é uma luta muito dura, muito intensa, não está decidida, não está resolvida, vai ser decidida até a boca de urna, no dia da eleição. Eles com a truculência deles, com as mentiras deles, e nós com a nossa verdade, com a nossa sinceridade, a tentativa de fazer com que Porto Alegre volte a ser uma cidade de referência da democracia e também da inclusão social no nosso país. Tá bom, Natália, Walter e Ana Lídia, é isso?
Obrigada, Júlio, pelo informe sobre Porto Alegre, onde a gente espera que domingo estejamos nessa vitória com a companheira Manuela. Agora, finalizando aí os informes sobre as candidaturas que não são do PT, né? Depois a gente vai falar de Recife e talvez de Vitória, se entrar alguém ainda a tempo. Queria passar para o companheiro Leísson, que foi candidato a vereador em Belém, para ele falar um pouco sobre como está a campanha aí do companheiro Edmilson no segundo turno. Leísson, está me ouvindo? Alô? Estamos te ouvindo, pode falar. Eu estou te ouvindo, certo? Eu sou Leísson, aqui de Belém do Pará. E assim, por aqui está o seguinte: segundo turno, Edmilson Rodrigues e um candidato bolsonarista. Nós, na verdade, criamos aqui em Belém uma frente de esquerda, né? Edmilson, o vice é nosso, que é o EDB, o PDT. Temos uma frente aqui de esquerda importante. Nós passamos do Edmilson ganhar no primeiro colocado, candidato do governador do estado, do MDB. Então nós tínhamos a nossa frente de esquerda, sempre Edmilson muito na frente, aí o candidato do MDB em segundo, mas bem distante. Por exemplo, Edmilson com 36, chegamos até 40, e o candidato do MDB com 18, 20. Só que na reta final, o bolsonarismo tomou conta da eleição. Gente, eles conseguiram. Leísson, a gente não está conseguindo te ouvir, caiu. Gente, Leísson caiu, acho que ele está com problema de conexão, né? Visivelmente, deu para ouvir algumas coisas, mas infelizmente não permitiu para a gente ter o informe aí completo sobre Belém. Se ele conseguir voltar ainda com uma conexão melhor, a gente tenta novamente. Então, dando aqui seguimento aos informes, né? Agora eu vou passar para Patrick, que vai falar um pouquinho para a gente sobre Recife, né? Como é que está aí essa reta final, se a campanha nível bolsonarista do PSB contra Marília segue em curso, como é que está, enfim, como é que a nossa candidatura está chegando na classe trabalhadora, no povão, como é que está enfrentando aí esses ataques. Fala um pouquinho para a gente aí, Patrick, sobre isso. Oi, pessoal, muito boa noite, espero que todo mundo esteja bem. Bom, estou saindo da rua para vir falar com vocês, tá? Então vou falar pouco para voltar para a rua. Mas, bom, a campanha em Recife, desde o primeiro momento que se confirmou que teria segundo turno, se caracterizou como uma disputa, como eu falei aqui em uma das edições do Antivírus, né, em que ficava muito nítida que, ao contrário do que muitos diziam, não era uma disputa entre duas candidaturas do campo progressista de esquerda, né? E talvez essa última semana e meia tenha deixado isso muito mais nítido, né? Porque a campanha do PSB em Pernambuco é uma campanha de caráter antipetista, beirando o bolsonarismo, né? Inclusive com táticas bolsonaristas.
A gente tem todos os dias, hoje inclusive, mais uma ação judicial, a gente ganhou direito a 18 inserções como direito de resposta, porque todas as inserções do PSB, toda a propaganda que eles têm utilizado, tem como centro atacar o Partido dos Trabalhadores. A gente tinha visto na semana passada lambe-lambe na cidade do Recife, atacando Lula, Dilma e Marília, mas as coisas desde então só cresceram e só pioraram. As inserções na televisão do PSB agora atacam diretamente o legado do PT em Pernambuco, não só dos governos do PT na prefeitura, mas do conjunto dos governos do PT. O tempo inteiro, as inserções na televisão, a fala do candidato do PSB, né, a todo momento, eles não falam mais, né, com tentar um tempo, falar sobre propostas, nada. O conjunto da campanha está organizado e se estruturando no antipetismo. Somado ao antipetismo, a gente tem visto que eles estão apelando, né, para o eleitorado conservador, em especial setores, digamos que evangélicos mais fundamentalistas. A campanha tem de ataques contra o PT e contra a Marília, tem esse acréscimo, né, falando coisas como a posição do PT e de Marília com relação à Bíblia, com relação às questões dos direitos das mulheres. Bom, o fato é que, como a gente tinha dito que seria, né, a candidatura de Marília é, de fato, a candidatura da esquerda no Recife, a chapa PT-PSOL. A gente teve pesquisa, né, tem tido pesquisa quase todos os dias. Na terça-feira teve uma pesquisa de um instituto local aqui, que é o IPESP, foi contratada pela Folha de Pernambuco, que deu Marília com 54% das intenções de voto. Ontem nós tivemos o IBOP, que deu o João passando, com 51 a 49, e acabou de sair hoje o Datafolha, neste momento, que dá Marília com 52 e João com 48. Bom, convenhamos, né? Não dá para se balizar muito por pesquisa, até porque o IBOP, no primeiro turno, um dia antes da eleição, na véspera, dizia que o João Campos ia ter 39% dos votos e Marília 26%. Quando as urnas foram abertas, ele teve 29% dos votos e a gente 27%, apenas 10 mil votos a menos. O fato é que é uma campanha que vai ser disputada voto a voto, até o último minuto, né? Em todos os sinais, em todos os semáforos dessa cidade, é batalha, né? A militância do PT, o povo, e tem um recorte de classe muito nítido, né? Quando você para no sinal e vê quem está de vermelho e quem está de amarelo. Fica muito evidenciado, né, que existe uma divisão de classe nesse momento, de quem está optando por construir a candidatura de Marília e quem está defendendo a manutenção do PSB na cidade. Nossa avaliação é que a campanha cresceu muito, mas muito mesmo, né? E eu falei aqui em algumas edições antividas, no primeiro turno, a campanha tinha um caráter muito popular, e esse caráter popular ele foi potencializado, na minha opinião, porque a quantidade de pessoas em todos os lugares da cidade, fazendo campanha voluntária, correndo atrás de material que não está dando conta, e a gente passa e você vê o motorista do ônibus, o cobrador erguendo uma bandeira com um adesivo no peito, o trabalhador, né, da entrega do aplicativo com adesivo de Marília na caixa. Enfim, é uma campanha que, de fato, tem características muito populares e, na nossa opinião, né, contra toda essa máquina da prefeitura do PSB, do governo do estado, a gente tem total condição no domingo de vencer essa eleição. Pelo menos esse é o sentimento que hoje toma conta da cidade. Eu não estou falando aqui maximizando nem elocubrando nada. Assim, de fato, meu sentimento aqui é que a linha política da campanha está acertada, as pessoas estão se engajando e até o último minuto a gente vai continuar na rua virando voto, ganhando voto, quem sabe no domingo ganhar essa eleição. Não vou continuar aqui com vocês porque eu vou voltar para a rua, tá certo? Mas com certeza embora. Fico à disposição.
Tamo junto. Patrick, deu para sentir sua empolgação, viu? Senti que eu vou ganhar com esse informe aí. Boa noite. Valeu, beijo, até já. Então, gente, o companheiro Leison conseguiu voltar, ele disse que está com a internet melhor agora, então vamos retomar o informe sobre Belém, né? Agora que a gente já teve o informe sobre Recife com o Patrick, e aí com o Leison a gente vai ter aí as informações sobre como é que está Belém. Conta pra gente aí, companheiro. Alô, boa noite. Tá dando para escutar? Tá, né? Um salve aí para todos e todas daqui de Belém do Pará. A campanha aqui está pegando fogo. Eu também estou numa atividade, organizando aqui a fiscalização para o domingo. Eu coordeno a campanha aqui na minha cidade, né? Então, assim, aqui em Belém, nós fizemos uma frente de esquerda. O PT com o PSOL com o Edmilson, que já foi prefeito por 2 mandatos. O vice é nosso do PT, o Edilson Moura. Mas está também o PCdoB, está o PDT, está a Rede, certo? E o nosso grande adversário, a gente acreditava que seria o candidato do governador do estado, que é do MDB, o deputado federal Priante. E ao longo da campanha, as pesquisas davam o Edmilson bem na frente, com muita possibilidade de levar no primeiro turno. Só que na reta final da campanha, a direita do PSDB com a extrema-direita do Patriota se unificaram no nome de um delegado federal, chamado de Eguchi. Nunca foi candidato a nada, veio pela primeira vez, saiu de 3% e foi para o segundo turno com Edmilson com 23% dos votos. O Edmilson ficou com 34% e o Eguchi com 23%. E assim está o segundo turno em Belém. De um lado, o PSDB e o Patriota, as igrejas neopentecostais, né? O PSL, e do outro lado está a frente de esquerda, que agora tem o apoio de vários partidos. Vários partidos agora entraram na campanha do Edmilson. E uma polarização muito grande. A fábrica de fake news, ela é dioturna nessa campanha. Muita coisa ruim, muita baixaria, mas nós temos muita possibilidade de ganhar aqui em Belém. A primeira pesquisa após o primeiro turno deu empate técnico. Na minha avaliação, isso foi interessante porque levantou a militância. Hoje, em todos os bairros, em todas as esquinas, nós temos companheiros nossos na rua pedindo voto, dialogando, falando sobre as obras passadas e também falando sobre as novas ideias. E eu acredito que a gente tem muita possibilidade. A gente está brigando contra uma máquina federal e contra uma máquina municipal. O PSDB governa Belém há 16 anos, certo? E o candidato deles não andou, eles se agarraram agora nesse candidato do Patriota. Nós estamos brigando contra a máquina federal e também a máquina municipal. Mas o que a gente percebe? A gente percebe que a periferia está muito forte com a gente. Esse candidato Eguchi, ele foi para o debate e afirmou que ele era contra auxílio emergencial, ele era contra a bolsa, que quem vive com isso é vagabundo. Então, isso pegou muito mal. Fora aquelas outras histórias, né, que ele é contra gay, que ele é contra... Ele aponta que o PT e o PSOL são a favor de banheiro unissex nas escolas. Tudo isso ele falou em debate, né? Então, isso pegou muito ruim para ele. Inclusive, ontem ele foi expulso da maior feira que nós temos aqui em Belém, que foi o Ver o Peso, né? A população revoltada, né, com a afirmação de que ele é contra os auxílios, chamando quem usa auxílio de vagabundo, a população colocou ele para fora, foi até notícia nacional. Então, a eleição aqui está dura, está muito parelha, mas nós acreditamos muito mesmo na possibilidade da vitória nesse próximo domingo. E Belém voltar a ser governada pela esquerda, né? Nós acreditamos muito nisso. Eu fui candidato a vereador aqui em Belém
Natália, e sou o segundo suplente. Fui o quarto mais votado, né, aqui em Belém. Numa campanha bonita, numa campanha militante, numa campanha de porta em porta, dentro da nossa lógica mesmo da articulação de esquerda e daquele PT de base, daquele PT militante socialista. Então, por Belém é mais ou menos isso. Estamos na luta e com muita possibilidade de vencer. Legal, companheiro. Parabéns aí pela sua campanha, pelo resultado político. E estamos juntos aí, torcendo e, enfim, divulgando tudo que for possível para contribuir na vitória do companheiro Edmilson aí em Belém. Obrigada pelo informe. Agora, gente, a gente teria um informe de vitória, mas não conseguimos que entrasse alguém de lá. Então, vou passar para Walter, que aí ele faz o fechamento aqui do nosso programa de hoje. Walter. Tá bem. Bom, boa noite, Natália, Leirson, Júlio, Patrick e Ana Lídia, que já estão de volta à batalha. Eu queria lembrar, em primeiro lugar, que a eleição de domingo agora não vai ocorrer apenas nas 5 capitais, onde a esquerda está na disputa, e nas demais cidades que não são capitais, onde o PT está disputando o segundo turno, né? São 18 cidades em que a gente tem candidaturas de esquerda no segundo turno. 15 delas com o Partido dos Trabalhadores, 2 delas com o PSOL e 1 delas com o PCdoB, né? Vamos ter segundo turno em outras cidades, né? E 39 cidades, se a memória não me falha, em que há situações diferentes. Há disputas entre uma candidatura nominalmente de centro e uma candidatura claramente de direita, e tem disputas também entre candidaturas claramente de direita. Por nominalmente de centro, eu estou me referindo às candidaturas lançadas pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista, e pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. É o caso da Socorro Neri, do PSB, que disputa Rio Branco. É o caso do JHC, também do PSB, que disputa Maceió. É o caso do Vitor Valim, do PROS, que disputa Caucaia, no Ceará. É o caso do Sarto, do PDT, que disputa Fortaleza. É o caso do Francisco Padilha, do PSB, que disputa a cidade chamada Paulista, que fica em Pernambuco. É o caso do Edivaldo, do PDT, que disputa Aracaju. É o caso do Caio Viana, do PDT também, que disputa o segundo turno em Campos, no Rio de Janeiro. E tem o caso de Serra, em que está sendo disputado por uma candidatura da Rede e por uma candidatura do PDT. Algumas dessas candidaturas de centro merecem apoio no segundo turno, outras não merecem. Como a gente sabe, nesses partidos que nominalmente são de centro, tem muito lobo em pele de cordeiro. Gente que é ultraliberal no programa e que não vacila em recorrer a métodos na fronteira do bolsonarismo, para usar o eufemismo que o Patrick usou aqui. Vide, por exemplo, o caso do Sarto e as violências que ele praticou contra a Luiziane no primeiro turno. Vide o que está fazendo João Campos em Recife, atacando Lula, atacando Dilma, atacando Marília, atacando o PT, com um linguajar típico do esgoto da extrema-direita. E vide também algumas candidaturas do PSB que disputam contra candidaturas petistas, como acontece em Mauá, como acontece em Juiz de Fora. Portanto, ser um partido de centro não quer dizer automaticamente coisa alguma. É preciso avaliar o conteúdo real, a prática real do candidato e do seu partido na cidade concreta que a gente estiver falando. Aliás, é interessante dizer que em São Paulo, capital, muitos partidos de esquerda e muitos partidos de centro estão unidos em torno da candidatura Boulos prefeito. E alguns analistas estão dizendo que isso é a materialização da frente indispensável à derrota do Bolsonaro. Frente que eles fazem questão de dizer que só é possível porque não é protagonizada pelo PT. Já na cidade de Recife, a disputa entre uma candidatura petista e uma candidatura, entre aspas, socialista, divide os partidos que em São Paulo marcham unidos. Divide não é a palavra, né? Confronta.
Ciro Gomes, Flávio Dino, PSB, PDT e PCdoB usam ou estão deixando que se utilize em seu nome argumentos e métodos típicos do bolsonarismo, da extrema-direita, do esgoto político. Aliás, eu queria perguntar aos companheiros e companheiras do PCdoB qual é o sentido de nós estarmos unidos em Porto Alegre, lutando contra as agressões que a companheira Manuela tem recebido, e lá em Porto Alegre, o PSB não está conosco. Mas lá em Pernambuco, o PCdoB está na vice do governo estadual, e não é qualquer pessoa do PCdoB, é a companheira Luciana Santos, presidenta nacional do PCdoB. E lá em Pernambuco, a companheira Marília está sofrendo as mesmas agressões de que é vítima Manuela em Porto Alegre. Os companheiros e companheiras do PCdoB devem uma explicação, não apenas a nós, a sua história. E eu falo isso com muita clareza do que eu estou falando. É uma vergonha que eles compactuem com esse tipo de campanha do esgoto da extrema-direita, né? Bom, logo nós vamos saber qual vai ser o resultado eleitoral. Nessas duas e em outras cidades, em força. O nosso objetivo é derrotar o bolsonarismo, derrotar o ultraliberalismo, derrotar a direita. Mas tem alguns cujo objetivo real é derrotar o PT. O resto é conversa para boi dormir. E por falar em direita, em 31 cidades, se eu não estou fazendo a conta errada, a disputa é travada entre candidaturas lançadas por partidos que estão à direita do centro, ou seja, partidos que apoiaram Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais. E nessas cidades, onde a disputa se trava entre partidos que são de direita, partidos que apoiaram Bolsonaro no segundo turno de 2018, ficou colocada uma questão para a esquerda, que é como se posicionar nessas cidades. Tem de tudo, né? Tem gente que procura analisar o programa das candidaturas em busca de uma boia, como se realmente valesse de alguma coisa o que essa gente promete em época de eleição. Há quem procure analisar o comportamento pessoal das candidaturas em busca do candidato mais afável, tipo como fazem os que ficam discutindo quem é mais chucro, quem é o adulto da sala, se é o cavernícola ou a vaca fardada que ocupa a vice-presidência da República. E há quem tente descobrir quem é o assumidamente bolsonarista para votar no outro, esquecendo que ontem todos foram declaradamente bolsonaristas e que amanhã todos podem estar novamente declaradamente junto com Bolsonaro. Boa parte dessa busca do mal menor deve-se à imensa dificuldade, quase uma repulsa, que algumas pessoas têm frente ao voto nulo, ao voto branco, à abstenção. É curiosa a dificuldade, já que essas alternativas, abstenção, voto nulo e voto branco, fazem parte do cardápio político há 200 anos, pelo menos. Se recusar a participar de um processo, recusar as alternativas postas, considerar que ambas são equivalentes, isso faz parte do processo democrático, tanto quanto faz parte do processo democrático escolher dentre as alternativas postas. Quando as alternativas, uma delas é de esquerda, aí sim, não tem conversa. Quando é de centro, de verdade, também está muito claro. Agora, quando são duas alternativas de direita, aliás, o sistema de voto em 2 turnos fortalece a legitimidade, no caso de uma disputa entre duas candidaturas de direita, de quem vota branco, nulo e abstenção, né? Afinal, no primeiro turno, todo mundo pode votar naquilo que defende. E no segundo turno, pode influir com o seu voto ou pode deixar que a decisão seja tomada pelos que estão convencidos de uma ou de outra alternativa. As duas possibilidades estão postas e são legítimas do ponto de vista democrático. Só não é legítimo, repito, quando uma das candidaturas é claramente de esquerda ou pelo menos é claramente do centro democrático. O sistema prevê essa possibilidade, a legislação eleitoral prevê essa possibilidade e não se pode dizer que a legislação eleitoral brasileira seja esquerdista ou anarquista. Na verdade, a dificuldade de alguns em ausentar-se, votar branco, votar nulo, deve-se provavelmente à impressão de que agir assim seria irresponsável. E é mesmo irresponsável quando uma das alternativas postas é de esquerda ou é do centro democrático. Mas, quando as duas são de direita, é perfeitamente legítimo, tá certo? E nós somos contra a irresponsabilidade, é bom dizer. Nós achamos que a gente sempre deve tomar partido.
Mas tomar partido não implica obrigatoriamente indicar voto em fulano ou beltrano, quando ambas as candidaturas são de direita ou de extrema direita. Até porque há várias maneiras, como eu deixei claro, de ser responsável e de ser irresponsável, entre aspas. Frente a duas candidaturas de direita que vão continuar desgraçando a vida da classe trabalhadora, ser responsável é saber desde já que faremos oposição a qualquer um que seja o vencedor. O voto mais responsável é aquele que garante maior liberdade de ação para a nossa oposição, não aquele que vai nos fazer ouvir algo do tipo: está reclamando do quê? Você não votou nele? Esperamos que a esquerda no país inteiro se posicione de maneira que não comprometa nosso dever de fazer oposição e de construir uma alternativa tanto ao bolsonarismo quanto à direita ultraliberal, e que lutemos com todas as nossas forças para isso sim, no domingo agora, eleger aqueles que efetivamente são candidaturas populares. Boulos, prefeito; Marília Reis, prefeita; Edmilson, prefeito; Manuela, prefeita; João Coser, prefeito, e pela vitória do 13 em Juiz de Fora, em Contagem, em Mauá, em Guarulhos, em Diadema, em Anápolis, em Santarém, em Feira de Santana, em Vitória da Conquista, em Cariacica, em São Gonçalo, em Caxias do Sul e em Pelotas. É isso, Natália. Valeu, Walter, obrigada. Então é isso, gente. Esse é o nosso último programa aí antes da finalização, né, do processo eleitoral. E a gente vai encerrar por aqui. Na próxima semana a gente já promete aí um primeiro balanço do resultado completo das eleições, né? A gente fez na semana passada uma prévia disso, com o balanço do primeiro turno, mas na parte da semana que vem a gente já vai conseguir estar fazendo análises políticas do resultado completo da eleição. É isso, vamos aproveitar esses últimos dias aí para conseguir votos e divulgar as nossas candidatas de esquerda e do PT em todo o país. Abraços e boa noite.